tudo bem, quinto ano? Como vocês estão? Como passaram o final de semana? Foi bom? Passearam? A gente já está sabendo, né, que muitas coisas já voltaram ao novo normal, que a gente pode frequentar, mas ainda tendo certos cuidados. Eu espero que vocês tenham mantido esses cuidados. E estejam mantendo, né, na verdade, esses cuidados. Ao saírem para passear, para ir a parques, cinemas, shoppings, praias, estejam mantendo, tomando os cuidados necessários, porque a pandemia ela não acabou. Ela apenas, a quantidade de casos diminuiu, mas se a gente não tiver cuidado, os casos vão aumentar novamente e a gente vai ter que ficar trancafiado de novo. E dessa vez, pode ser até por um tempo maior. Então vamos tomar cuidado, né? Vamos levar a sério a pandemia, vamos levar a sério o que está acontecendo. E aí vai dar tudo certo no final. Daqui a alguns dias a gente vai poder voltar para a escola. Todo mundo sem máscara, todo mundo se abraçando, todo mundo brincando, se divertindo, assistindo aula, perguntando, enfim. Tudo de uma maneira normal, como era antes de começar tudo isso. Vamos pedir a Deus também, né? Que Ele abençoe os nossos dias e que aí, numa maior brevidade de tempo possível, tudo volte ao normal, ok? Vamos lá. Para iniciar a nossa aula de hoje, eu vou lembrar a vocês que na aula passada nós falamos sobre desigualdade social. Então eu expliquei para vocês que a desigualdade social, ela está basicamente relacionada à distribuição de renda do nosso país, que é feita de uma maneira desordenada. Eu mostrei até algumas imagens de alguns bairros onde existem prédios luxuosos, cercados por residências, por comunidades que são até consideradas carentes, não é verdade? E aí está aquele luxo todo em contraste com aquela população que não tem direito a tanto luxo ou até mesmo a algum luxo, porque não tem o direito mesmo. Falei muito sobre isso, sobre desigualdade social. Então hoje nós vamos falar sobre contrastes no espaço rural brasileiro. No espaço rural brasileiro, tá? Nós vamos falar sobre isso hoje. Vamos entender que contrastes são esses no espaço rural brasileiro. Nós vimos em aulas anteriores, né, que as pessoas que vivem na área rural, que é a área do campo, elas geralmente vivem da agricultura e da pecuária, o que podemos chamar de agropecuária. O que é agricultura, tia Gil? A agricultura está relacionado ao plantio. É só o plantio? Não. É desde o plantio até a colheita, certo? No momento que eu planto, que eu irrigo, que eu cuido, não é? Que eu observo o momento certo e que eu vou colher. Então, a agricultura está relacionada desde o plantio até a colheita. E nós vimos também, com relação à pecuária, né, que a pecuária está relacionada à criação dos nossos animais, certo? A criação dos nossos animais. Está somente relacionada a isso? Não. É da criação até a mesa do consumidor, certo? Até chegar à mesa do consumidor. Está relacionada à nossa pecuária, não é? Então, olha só. A gente viu o que caracteriza cada um. Então, quando eu digo agropecuária, eu envolvo os dois, certo? Eu envolvo tanto a agricultura como a pecuária. Eu envolvo tudo num só. Faço o que eu posso dizer de uma junção. Envolvo tudo num só. Quando a gente fala em agricultura, certo? Ou em agropecuária, a gente pode relacionar, a gente viu em aulas passadas e pode relacionar que no espaço rural
ela acontece de duas maneiras. Ela acontece da forma tradicional, certo? E ela acontece da forma moderna. Da forma tradicional e da forma moderna. Como é que eu posso dizer que essa agricultura ou essa agropecuária, ela ocorre da forma tradicional e da forma moderna? Olha só. Quando eu falo de forma tradicional, eu falo geralmente daqueles pequenos agricultores, aquelas pessoas que têm uma propriedade pequena, certo? Onde elas mesmas plantam, elas vão lá com a enxadinha, né? Cavam o buraco, jogam as sementes, irrigam geralmente com a mangueira ou às vezes até com um regador mesmo. Vai lá e sai irrigando aquela plantação, não é verdade? E aí, quando começa a gerar os frutos, ou a gerar os tubérculos, ou seja lá, o produto que eles tenham plantado, eles mesmos vão lá e vão colher. Geralmente, esse tipo de agricultura as pessoas fazem para o próprio consumo, ou para vender para o seu sustento. Por exemplo, eu tenho no quintal da minha casa, não tenho não, tá? É só um exemplo. No quintal da minha casa, um plantio de macaxeira. Então, eu planto macaxeira no quintal da minha casa. Aí eu vou lá, eita, a macaxeira já tá boa. Eu vou colher e vou vender. Às vezes a pessoa bota no carro de mão e sai vendendo. Olha a macaxeira, o quilo é tanto. Ou então bota na calçada e vende. Eu planto batata doce, né? Aí, quando aquela batata doce ela está germinando, quando ela está boa para a colheita, eu vou colher e vou vender. Não é verdade? Aí, olha a batata doce, o quilo é tanto e tal. Vendo de porta em porta, eu boto na calçada para vender. Eu crio galinhas, certo? No quintal da minha casa. E aí, eu vou vender as galinhas que eu crio na feira livre. Que são consideradas aquelas galinhas de capoeira, né? Que não são galinhas de granja, que já vêm abatidas. São aquelas galinhas vendidas vivas. Aí eu vou vender lá na feira aquela galinha que eu cultivei no quintal da minha casa. Ou seja, essas pequenas propriedades, né, os pequenos agricultores que produzem e criam de forma tradicional, são aqueles que criam ou plantam para o seu próprio consumo ou para que eles mesmos revendam, certo? E aí, aumentar a sua renda, aumentar a sua fonte de economia, tá? Eles não têm um maquinário, e às vezes até tem, mas de uma maneira assim muito simples. Por exemplo, só tem um carrinho de boi para fazer aquela colheita, ou só tem um trator, mas já é aquele trator assim bem, como é que eu vou dizer? Bem antigo, não é um trator moderno, de alta potência. Enfim, né? Ele vai cavar com a própria enxada, ele não tem... Enfim, é uma agricultura ou agropecuária de forma tradicional. Temos também a agropecuária de forma moderna. Como é essa agropecuária de forma moderna? São grandes propriedades, fazendas, né? Grandes propriedades onde tem uma grande criação de gado, onde tem uma vasta plantação de arroz, de feijão, de trigo, de soja, de frutos, não é? Enfim, e que aí ele vai irrigar, ele vai arar a terra. O que é arar a terra? É abrir os espaços para que as sementes sejam semeadas. Ele vai arar aquela terra com uma máquina, não é? Porque ele já tem a propriedade com uma tecnologia avançada. Então ele vai arar aquela terra com aquela máquina que vai ali, ó, tem duas peças aqui de lado, ele sai arando, né? Aquela máquina, abrindo os espaços para que a semente seja ali jogada para plantar. Depois ele vai também com a máquina soltar as sementes para efetuar aquele plantio. Ele vai irrigar aquelas sementes através de uma irrigação feita dentro da própria propriedade, onde ele vai acionar só
ligar ali só a torneira e ali vai abrir todos os pontos de água que tem ali pelo meio daquela plantação e aquela água vai jorrar para todos os cantos. E aí vai irrigar a plantação dele, né, para que ele não perca aquela plantação. E ele vai realizar a colheita também através de máquinas. E às vezes até manualmente, mas com uma grande quantidade de funcionários. Por exemplo, ele tem um plantio de tomate. Então, ele tem, na época da colheita, ele contrata aquela grande quantidade de pessoas para trabalhar na colheita da plantação dele. São geralmente serviços prestados. Aquelas pessoas, elas só trabalham durante aquela época do ano na colheita. Ah, está chegando tal mês. É a época da colheita da fazenda de doutor fulano. Então, eu já sei que naquela época eu vou trabalhar naquela fazenda. Na colheita, ele vai me contratar, porque todos os anos ele me contrata, assim como várias pessoas, né, que ele vai contratar para a gente trabalhar na colheita da fazenda dele. Naquilo que ele não consegue colher com a máquina. Por quê? Porque vai danificar o produto. Então, aí, a forma tradicional é aquela forma manual, vamos dizer, vamos classificar assim. E a forma moderna é aquela forma já com alta tecnologia, né, com maquinário altamente potente, que vai sair dali e vai direto para a indústria. Ou seja, a pessoa não vai ter uma fazenda com um plantio enorme e ela mesma vai consumir, que ela não vai conseguir. Ela vai enviar para a indústria, para que a indústria faça todo o processo e aquele produto ele chega direto à nossa mesa do consumidor. Assim ocorre com os animais também. Ele tem uma criação de gado, ele não vai comer a carne do gado dele, não. E vai, mas não vai consumir tudo. Ele vai enviar aquele gado para um abatedouro, para que aquele gado seja abatido, não é? Seja examinado a carne em laboratório, o fígado e tal. E aí ele vá direto para os açougues ou para os supermercados e cheguem até a nossa mesa, que somos os consumidores, ok? Então é assim que funciona a agricultura ou a agropecuária de forma tradicional e de forma moderna. Agora, vocês sabiam que a agricultura familiar, que é aquela agricultura mais simples, né? Aquela mais, vamos dizer assim, aqueles menores agricultores, né? Que são de pequenas e médias propriedades. Essa agricultura familiar, ela é responsável pela produção de grande parte dos alimentos que nós consumimos e dos alimentos que vão para a merenda escolar. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de vivenciar uma escola que tenha merenda escolar. A merenda escolar, ela é geralmente produzida, certo? De alimentos que vêm mais da terra, tá? Elas são produzidas à base de tubérculos. O que são tubérculos? Inhame, macaxeira, batata doce, são aqueles produtos que vêm da terra. Muitos vegetais, muitos legumes, muitas frutas, certo? Porque eles valorizam mais essa parte da agricultura. Na merenda escolar eles não vão servir biscoito recheado, refrigerante, suco de caixinha, e pode até servir, mas esporadicamente. Geralmente eles valorizam mais, enfatizam mais aqueles alimentos que vêm da agricultura. E esses alimentos geralmente vêm de pequenos e médios produtores, que vão para a nossa mesa para ser consumidos e vão destinados à merenda escolar. Ô tia Gil, por que não dos grandes agricultores? Porque dos grandes agricultores geralmente são exportados para outros países. A produção é maior, então geralmente ela é revendida para outros países. Eles servem como produtos de exportação e vão aumentar a economia do nosso país, vai aumentar a fonte de renda do nosso país, ou seja, o nosso país vai ficar mais rentável, com mais rentabilidade, tá? E outra coisa interessante também é que estes produtos que a gente acabou de falar, certo? Estes produtos, eles vão gerar indústria, comércio e serviços.
indústria, comércio e serviços. Como assim, tia Gil? Indústria, comércio e serviços. Olha só. Quando eu falo de indústria, eu falo da fabricação dos alimentos, né? Da fabricação. A gente já viu em aulas passadas que quando eu planto o milho e eu envio aquele milho para a indústria, daquele milho vou produzir o meu fubá, daquele milho vou produzir a minha farinha de trigo, daquele milho eu vou produzir o alimento para as minhas galinhas, a ração das minhas galinhas, certo? E outros tipos de produtos. Quando eu planto o feijão, aquele feijão ele vai ser enviado para a indústria, para a fábrica, né? E a fábrica vai realizar todo o processamento de ensacamento por quilo ou por grandes quantidades para exportar ou para mandar para os supermercados e mercados para que a gente possa comprar aquele produto. Quando eu falo em comércio, certo? É nada mais que a compra e venda desses produtos, tá? Compra e venda desses produtos. Como assim, tia Gil? Se eu planto, se eu crio, quando essa mercadoria ela vai chegar no comércio para ser revendida, ela já passou por todo um processamento, mas ela não vai sair direto da indústria ou da fábrica para ser vendida para mim. Não. Ela vai ter que ir para um comércio, que são exatamente supermercados, padarias, não é verdade? Mercados públicos, feiras livres, onde aí eu vou poder adquirir aquele produto. Então aí é que se enquadra a parte do comércio. E a parte de serviços, tia Gil? Onde se enquadra a parte de serviços? Ora, se eu crio animais, eu vou precisar da presença do veterinário para examinar os meus animais. Então, o veterinário vai prestar serviços a mim para fazer o exame dos meus animais e atestar que os meus animais estão saudáveis. Se eu tenho uma plantação, eu vou precisar do serviço de um agrônomo. Aquele agrônomo, ele vai até a minha propriedade, certo? Ele vai examinar o meu plantio e ele vai atestar que o meu plantio está de forma adequada a chegar à mesa do consumidor. Ou seja, o meu plantio ele não foi atingido por pragas. Às vezes a gente vê na televisão e diz assim, tal lugar, tal pessoa, assim, tinha um plantio de tantos hectares de determinado produto e perdeu por causa de uma praga. O que é uma praga? Às vezes são insetos que devoram aquela plantação. Ou seja, ela não serve mais para nada, tá? Então é nesse sentido que a gente fala que existe a indústria, existe o comércio, existe o serviço, os serviços integrados à minha agricultura, integrados à minha pecuária ou integrados à minha agropecuária, tá? Então, com essa informação, tia Ju agora vai falar para vocês com relação à atividade de casa, que está no livro, na página 128. Então, vocês vão pegar o livro de vocês de geografia, certo? E vão realizar a atividade de casa, que está na página 128. Ele pede aqui para vocês realizarem uma atividade complementar que está no final do livro, uns adesivos que vocês vão ter que retirar e colar. Vão realizar a atividade de casa que tia Gil vai passar no caderno, que eu vou lançar no grupo, na hora que a aula for lançada lá no grupo, e um trabalho também que eu vou lançar lá no grupo. Gente, eu tenho que lembrar a vocês que eu quase não estou recebendo atividades do 5º ano, que eu quase não estou recebendo trabalhos realizados do 5º ano. Olha só, se vocês não me mandam a atividade para correção, se vocês não me mandam os trabalhos feitos, eu vou entender que vocês não estão assistindo às aulas e não estão participando. E aí vocês vão perder pontos. Em vez de ganhar pontos, vocês vão perder. A participação da aula também conta na nota de vocês.
Ah, tia Gil, mas eu não tive dúvida, eu realizei minha atividade. Sem dúvida nenhuma. Ótimo, parabéns, mas manda para a tia Gil corrigir. Porque na correção eu vou entender que você participou da aula, eu vou entender que você participou e realizou a atividade, e eu vou entender que você participou e realizou o trabalho, tá? A gente só tem aula uma vez por semana, então dá demais para vocês realizarem a atividade, realizarem o trabalho e me mandar até que chegue a próxima aula. Eu vou corrigir, vou dizer para vocês se tá ok, se não tá, o que precisa consertar, se não precisa consertar nada. Mas aí eu vou entender que vocês estão participando, que vocês estão assistindo a aula, que vocês estão realizando as atividades, que vocês estão realizando os trabalhos, ok? Então eu vou contar com a colaboração de vocês para pontuar lá no meu caderno, tá? Beijo, bom final de semana. Amo vocês, que o Papai do Céu abençoe o final de semana de vocês. E que eu estou assim, morta de saudades, tá? Beijo!